Olá, chegamos à nossa terceira aula, nossa terceira exposição sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, os dons espirituais. O texto bíblico para a nossa compreensão, para a nossa meditação, continua sendo 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, onde diz: "Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O propósito e o objetivo final de nossa busca pelo conhecimento de Deus, o Espírito Santo, é, acima de tudo, que possamos experimentar uma comunhão mais verdadeira e profunda e mais íntima com aquele que, por meio de quem, somente por meio dele podemos adorar, servir, amar e obedecer a Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Concernente aos dons espirituais, tem duas coisas que eu preciso relembrar a todos aqui. Isso posto porque nós tivemos o feedback, e no feedback foi levantado novamente essa questão por algumas pessoas, e eu quero deixar bem claro aqui. Existem duas coisas que são primordiais para nós pensarmos a respeito dos dons. Primeiro delas, a pessoa que recebe dom, ela não se torna mais importante, mais especial do que as demais. Ela não recebeu por merecimento, e isso, o fato dela ter recebido, não tornou essa pessoa mais importante e especial do que as demais. Na exposição de Paulo em Coríntios 12 sobre os dons, quando ele fala sobre os dons, tão logo ele conclui a sua exposição ali primária sobre aqueles que chamamos de 9 dons espirituais, 9 dons de poder ou extraordinário, como queira, ele passa a fazer aquele comparativo do corpo, mostrando que os dons são como que ferramentas de cada membro do corpo que funcionam para a edificação do todo, do corpo. Então, uma pessoa que recebe dom, ela não se torna mais importante que as demais. A segunda segundo esclarecimento que precisamos relembrar a todos, relembrar porque já dissemos isso, é que assim como ninguém é salvo por obra, mas única e exclusivamente pela graça de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8 e Tito 3, 5, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Portanto, anote aí Romanos capítulo 12, verso 6, que ninguém pense de si acima do que deve. Portanto, os dons não servem para que ninguém se glorie. Eles são dados gratuitamente pela graça de Deus, distribuídos pela graça de Deus, e ninguém pode pensar, uma vez que receberá um dom, pensar de si acima do que se deve. Geralmente, queridos, as introduções feitas com respeito ao conteúdo dos dons espirituais levam em consideração apenas aqueles 9 dons descritos na Epístola de Paulo aos Coríntios, que são esses exatamente que nós pretendemos fazer um estudo breve sobre eles. Mas a nossa experiência bíblica e teológica nos mostra que os dons do Espírito Santo são muito mais. Por exemplo, em Efésios nós temos dons que Cristo dá para o ministério. Há outras ocasiões em que os dons se manifestam. O que nós levamos em consideração, e nós já tratamos disso na nossa aula passada, é que para Paulo, todos os dons são manifestações do Espírito. Então, desde aquele dom extraordinário, até aquela manifestação, até aquela ação na igreja mais corriqueira, como limpar um banco, ajudar a lavar a igreja, ou alguém que prepara a cesta básica, ou alguém que se disponibiliza a trabalhar numa cantina, ou alguém que busca aconselhar, que tem a sensibilidade de ir aconselhar pessoas que estão carentes de aconselhamento, ou outro que tem uma sensibilidade maior para perceber um irmão que está em fragilidade e precisando de auxílio, de oração, de intercessão. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Para Paulo, tudo isso são dons espirituais na linguagem paulina, ok? Então, essa é a nossa abordagem sobre os dons, sobre os dons em 1 Coríntios capítulo 12, é apenas porque esses dons eles são mais
eles são tidos como extraordinários, e exatamente esses são negligenciados na experiência cristã. Então nós estamos querendo estudar um pouco mais sobre ele, entendendo um pouco mais sobre ele, nós temos condições de ir a Deus com as orações certas, com o clamor certo, com a motivação certa, para poder ter em nosso meio a manifestação de tais dons para a glória de Deus Pai. Então quero pedir a você que você pegue aí a sua apostila, pegue um caderno, a sua Bíblia, uma caneta, lápis, e esteja pronto para fazer as devidas anotações, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Amém? Deus e seus dons, ou Deus em seus dons? Existe um princípio crucial que precisamos compreender como ponto de partida. Quando Deus concede dons espirituais ao seu povo, Ele não está dando algo ao seu povo que esteja fora dele. Os dons não são algo tangível, uma substância, algo que estivesse de algum modo separado de Deus. Os dons espirituais são nada mais, nada menos que o próprio Deus em nós, fortalecendo as nossas almas, transmitindo revelação às nossas mentes, infundindo poder às nossas vontades, realizando através de nós e por meio de nós os seus propósitos soberanos e cheios de graça em nossas vidas. Os dons espirituais não podem ser vistos como de maneira deística, como se Deus lá em cima, lá distante, estivesse concedendo algo a nós aqui embaixo, bem distante. De maneira nenhuma. Os dons espirituais são Deus presente em nós, nos pensamentos humanos, nas obras humanas, na vontade humana, no amor humano, nas realizações humanas. É Deus no meio da sua igreja realizando as suas obras. Isso posto, porque a linguagem que Paulo usa para explicar isso é muito explícita e às vezes até repetitiva. Por exemplo, lê aí 1 de Coríntios capítulo 12, versos de 4 a 11, que é o nosso texto base, e veja aí, eu vou colocar aqui do lado para você ver, todas as palavras que vão estar em itálico, exatamente para mostrar o quanto é Deus agindo no meio da comunidade. Então, veja, portanto, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Então veja as palavras em itálico, como todas elas estão trazendo consigo a ideia de que é Deus atuando. Cada vez que o dom se manifesta, é o próprio Deus se manifestando no meio da comunidade. Para compreender de maneira mais completa o que Paulo disse, vamos analisar a palavra manifestação, phaneroses, no versículo 7. Esta é a maneira de Paulo dizer que o próprio Espírito se manifesta ou é visivelmente evidente entre nós. Sempre que os dons são usados, os dons espirituais, portanto, são manifestações concretas da atividade divina e apenas secundariamente das ações humanas. Os dons espirituais são a presença do próprio Espírito e se expressando de maneira relativamente clara e até dramática na forma como exercemos o ministério. Os dons são a manifestação pública de Deus entre o seu povo. Ou como diz Sansón, rejeitar os dons espirituais, dar as costas a essa capacitação divina, e direta e graciosa, é de certo modo dar as costas ao próprio Deus.
Não se trata de uma questão menor alguém afirmar negar essas manifestações da presença divina. Ao afirmá-la, nós recebemos do Senhor. Ao negá-la, nós o negamos. Essa afirmação pode soar um tanto quanto dura, diz Sandstone no seu livro. Pode soar um tanto quanto dura, porém, não estou sugerindo que os cessacionistas tenham a intenção de consciente de resistir à atuação de Deus. Mas a resistência é o efeito prático de sua teologia, seja ela consistente ou não. Isso posto, eu quero apenas mostrar para os queridos irmãos que os dons são a manifestação do próprio Espírito de Deus no meio da comunidade. Então não é Deus e seus dons, é Deus em seus dons. Ele deu dons ao seu povo, aos seus filhos, aos seus servos, e esses dons se manifestam não de acordo com a vontade do servo, não de acordo com a vontade daquele que tem o dom, mas de acordo com a capacitação que o Espírito de Deus dá e de acordo com a operação que o Espírito de Deus faz, usando esse indivíduo para a sua própria glória. Entendeu? Muitos cessacionistas, e essa semana eu até estive conversando com alguns irmãos, e alguns estão, não posso dizer necessariamente que são cessacionistas, mas que estão buscando estudar um pouco com mais interesse esse conteúdo. E conversando com esses irmãos, um rapaz fez aquela mesma afirmativa que foi feita por um pastor, que eu mencionei a aula passada para os irmãos. Eles dizem que se alguém tivesse o dom de curar, automaticamente essa pessoa deveria ir a um hospital onde há enfermos e curar a todos os enfermos. Eles acreditam dessa forma. Isso posto, porque eles acreditam, ou pelo menos é uma leitura displicente apenas para criar um espantalho, né? Isso é um termo filosófico, né? Criar um espantalho para que as pessoas desacreditem na continuidade dos dons. Então se faz esse tipo de abordagem. Então vamos para um hospital e você vai curar um monte de enfermo. A gente conversando, a gente diz assim, vamos reunir o Luiz Carlos com mais alguns, a gente vai fazer um debate. Aí o outro disse assim, eu vou aproveitar, eu vou levar a minha tia que está doente, porque aí tu prova para todo mundo. A questão que se coloca é a seguinte, eu não provo a existência do dom de cura curando. Eu provo com a Bíblia. É a Bíblia que prova que o dom existe ou não. Se a Bíblia não diz nada a respeito desse dom deixar de existir, mas diz exatamente o oposto, que ele está à disposição da comunidade, da igreja, e que ele deve ser buscado, e que o Espírito manifesta esse dom, repartindo a cada um como bem quer, para um fim proveitoso, então está aí mais do que perfeita a prova de que esse dom existe. Uma outra questão que se coloca é a seguinte, esse dom, há quem diga que os dons são única e exclusivamente para a confirmação do ministério apostólico. Aonde está dito na Bíblia que é dessa forma? A Bíblia deixa implícito que o dom confirmaria o ministério apostólico, implícito. Mas explícito a Bíblia deixa claro que os dons são para edificação e fortalecimento da igreja. Portanto, dons de curar, eles não estavam presentes apenas no ministério apostólico, apenas nos apóstolos, mas em irmãos e irmãs que faziam parte da comunidade cristã no primeiro século e ao longo da história. Mais à frente a gente vai estudar um pouco a gente vai pensar um pouco sobre dom a dom e vamos analisar aqui ao longo da história mais recente e da história mais antiga essas manifestações de dons. Vamos tentar colocar alguns aqui para a gente analisar. Então veja bem, se o dom estivesse à disposição do receptáculo do dom, digamos assim, a pessoa que tem o dom de curar, se ela tivesse o poder de curar quem ela quisesse, na hora que ela quisesse, como ela quisesse, então eu lhes pergunto, por que Paulo não se curou do espinho na carne que ele tinha? Uma vez que Paulo, até os seus aventais e lenços era levado para curar enfermos. Então Paulo tinha tanto poder nele, tangível, tocável, ele era tão super poderoso que ele curava todo mundo. Mas quando ele ficava enfermo, ele não tinha poder para se curar. Outra,
Se Paulo tinha o poder de curar quando quisesse, como quisesse, na hora que quisesse, da forma que quisesse, por que ele não curou Timóteo das constantes enfermidades que ele tinha? Ele aconselhou Timóteo a não beber apenas água, mas um pouco de vinho, por causa das frequentes dores de estômago. Então, notem bem que os discípulos, conquanto tivessem dons à sua disposição, inclusive de operar maravilhas e curas, eles não realizavam a seu bel prazer e conforme a sua própria vontade, na sua experiência. É como a Bíblia diz, eles manifestavam esses dons conforme o Espírito concedia que eles manifestassem para a glória de Deus. Então, não é Deus e seus dons, é Deus em seus dons. Quando os dons se manifestam no meio da comunidade, é o próprio Deus se manifestando, porque aprove a ele se manifestar daquela forma para a glória dele mesmo. Amém? Meus queridos, aqui passando para o segundo tópico. No primeiro nós falávamos um pouco sobre a questão Deus e seus dons, ou Deus em seus dons. E agora no segundo tópico nós pretendemos abordar a classificação dos dons. Notem bem que para fins didáticos e apenas para fins didáticos, nós podemos averiguar a manifestação dos dons espirituais com um prisma classificador que nos auxilia a entender todas as possíveis manifestações dos mesmos. Vale ressaltar que essas classificações não são esgotadas. Nós não esgotamos o assunto dos dons espirituais quando os classificamos. Nessa exposição, eu pretendo apenas me debruçar sobre os dons que estão ali dos versos 4 a 12 de 1 de Coríntios, capítulo 12. Né? Então, eu quero fazer a classificação como é comum no âmbito da teologia. Então, palavra de revelação, saber, é a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, é fazer, é a fé, a cura e a operação de milagres, e dons de inspiração, é falar, profecia e variedade de línguas. Nossa intenção é nos debruçar sobre os dons expressos ali em 1 de Coríntios capítulo 12 e classificá-los dessa maneira apenas para fins didáticos. Por que eu estou enfatizando isso? Já falei outras vezes, eu quero que isso fique bem claro. Essa não é uma linguagem paulina, não é uma linguagem de Paulo. Para Paulo, todos os dons são dons espirituais. Então, quer sejam os dons que nós chamamos de ministeriais de Efésios 4, quer sejam outros dons apresentados em Romanos 12, para Paulo, todos os dons são manifestações, faneroses, manifestações do Espírito Santo. É Deus se tornando evidente no pensamento, nas emoções, nos sentimentos e nas ações de sua igreja, de sua comunidade. Mas nós estamos aqui estudando, queremos nos debruçar sobre Coríntios 12, exatamente por serem esses dons de Coríntios 12 os que são, de certa forma, mais negligenciados, por serem manifestações, por assim dizer, mais extraordinárias da parte de Deus. Então, partindo para diante, nós vamos falar sobre os dons de revelação, que é saber, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria, em 1 Coríntios 12, 8, lemos: a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Na exposição de Paulo quanto aos dons sobrenaturais, ele não nos são dados indiscriminadamente todos os membros da igreja esses dons, mas há alguns que o Espírito escolhe com quem distribuir. Não é toda a igreja que recebe todos esses dons, mas o Espírito distribui como quer, a quem ele quer distribuir. Isso não significa que aqueles, portanto, que não receberam esse ou aquele dom não possa buscá-lo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Paulo também diz que nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Essa ignorância, ela pode ser ignorância quanto à existência dos dons espirituais, pode ser ignorância quanto à manifestação dos dons espirituais, pode ser ignorância quanto ao uso dos dons espirituais. Então, não podemos ser ignorantes quanto a eles.
Nós precisamos nos debruçar sobre o conteúdo, descobrir o que a Bíblia fala sobre esse dom e então buscar ver se há em nós a manifestação de tal dom e se não, dependendo de uma necessidade que você enxerga na igreja, o Espírito de Deus está te dando a sensibilidade de perceber a necessidade de um determinado dom, você então se debruçar sobre aquele dom, estudando sobre ele, orando sobre ele e pedindo para que Deus o manifeste, quer em outro irmão, quer em você, para que assim a igreja possa ser de algum modo suprida. Dentre os dons de revelação, que estão na esfera do saber, nós temos a palavra de sabedoria, donde Coríntios 12:8 diz que a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Para que nós venhamos a entender melhor a importância desse assunto, vamos pensar sobre 3 tipos de sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria humana e natural e a sabedoria satânica. Esses 3 tipos de sabedoria, conquanto sejam de procedências diferentes, têm algo em comum. São dedicados ao uso dos melhores meios possíveis para conseguir, respectivamente, os seus resultados desejados. A Bíblia fala a respeito de sabedoria satânica, de indivíduos que nas suas câmaras secretas eles intentam o mal. Lembra disso? Os profetas menores falavam a respeito de governantes que nas câmaras secretas, durante a madrugada, eles intentam o mal. Eu vou colocar aqui esses versos para que você possa pesquisar. Ok? Então, a sabedoria satânica. Há indivíduos que têm uma mente prodigiosamente satânica para maquinar coisas erradas, coisas maldosas, movidos por inveja, movidos por rancor, movidos por ganância. E para esses fins, esses indivíduos utilizam toda espécie de meios possíveis para realizar os seus fins. É uma sabedoria satânica, diabólica. A Bíblia também trata a respeito da sabedoria natural. Em 1 Coríntios mesmo, o apóstolo Paulo fala sobre o homem natural e a sua sabedoria natural. Quando Paulo fala o seguinte, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. E a minha mensagem, a minha pregação não consistia de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistia de demonstração do Espírito de poder. Para quê? Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, o ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras para nossa glória. Se você continuar lendo, você tanto lê o primeiro capítulo de 1 Coríntios, o capítulo 1, quanto o capítulo 2, Paulo fala muito sobre essa questão da sabedoria humana, em contraste com a sabedoria divina, uma sabedoria revelacional, uma sabedoria dada por Deus. Aqui há uma sabedoria divina também, de onde Paulo fala sobre a mensagem do Evangelho, que ela é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Essa é a sabedoria de Deus sendo dada ao homem. Tem muito que ver com a mensagem do Evangelho, o revelar da mensagem oculta do Evangelho, dos tempos e da eternidade, mas agora manifesta aos santos. Porém, se nós considerarmos o significado do termo palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria de Deus que é dado por meios sobrenaturais. Então, Deus encerra, pensem comigo, Deus encerra em seu depósito divino conhecimento de todos os fatos do céu, da terra, do presente, do futuro, dos tempos e da eternidade. Deus é consciente tanto das coisas que acontecem no presente, quanto das coisas que acontecerão no futuro, quanto daquelas que aconteceram no passado. Nada está oculto ao conhecimento de Deus. Nada está oculto à providência divina.
Deus tem um conhecimento total, completo, absoluto e perfeito de todas as coisas do presente, do passado e do futuro em um único ato simples e eterno. Ele eternamente sabe todas as coisas, essa é a sua onisciência. A palavra de sabedoria, portanto, seria a manifestação de um dom sobrenatural no qual Deus torna visível, plausível, palpável à mente humana o conhecimento de coisas das quais, de outro modo, o homem não teria condições de saber. Então Deus dota os seus servos com tal sabedoria espiritual, tal revelação. Esse dom poderia, de algum modo, estar atrelado ao dom de profecias, a manifestação do dom de profecias, de revelação. Não dom de revelação, né? Porque existem dons revelacionais e não dom de revelação. Então, essa palavra de sabedoria poderia muito bem estar atrelada a esse tipo de manifestação do conhecimento das coisas de Deus, coisas das quais, de outro modo, se não de um modo sobrenatural, o indivíduo não teria condições de saber. Então essa palavra de sabedoria é dada a indivíduos, a seus servos, sejam eles indivíduos letrados, preparados academicamente, ou pessoas simples, uma vez que é necessário que Deus revele algo a respeito de seu propósito, de seus projetos para a salvação de uma sociedade, para a salvação de uma cidade, para a salvação de um indivíduo, ou para uma determinada finalidade da qual o indivíduo não teria condições de descobrir sobre isso se Deus não revelasse. Então Deus manifesta essa palavra de sabedoria, dotando os seus servos de um conhecimento espiritual muito profundo a respeito de algo que Deus deseja que ele conheça. Então, assim nós temos uma breve impressão do que seria essa palavra de sabedoria. Essa palavra de sabedoria é imprescindível, por exemplo, a pastores, a ministros, a professores, a mestres, a pessoas que estão em proeminência, que estão aconselhando, a presbíteros que estão aconselhando casais e famílias, que estão lidando com o público constantemente, com a igreja, no serviço da igreja constantemente, das quais demanda dele sabedoria e graça para lidar com desafios diários que ele enfrenta na vida pastoral. Eu pretendo apresentar uma outra abordagem que está aqui no livro Dons Espirituais, do Sandstone. Eu vou pedir a sua atenção que eu vou ler aqui essa abordagem que ele faz sobre o dom da palavra de sabedoria. Sandstone, em seu livro Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral, na página 41, ele, falando sobre a palavra de sabedoria e conhecimento, ele começa da seguinte maneira: aquele não parecia ser nada mais além de um dia normal. Até um carro estranho parar em frente à nossa igreja. Um pai, desesperado, acompanhou até o meu escritório o seu filho, de 20 anos, que parecia lutar contra problemas psicológicos numerosos, os quais algumas pessoas pensavam ser resultado de opressão demoníaca. Esse jovem era incapaz de executar a tarefa diária rotineira e estava preocupado desesperadamente, procurando desesperadamente qualquer explicação acerca de qual poderia ser a fonte do seu problema. Enquanto orávamos, um nome, Megan, surgiu em minha mente. Alterei o nome e alguns detalhes, para que as pessoas não conhecessem a história. A impressão inevitável em meu coração foi que aquela pessoa era a causa do problema e que, em seu envolvimento questionável com ela, de alguma maneira, ela expusera aquele jovem a uma influência demoníaca. Alguns momentos depois, ele começou a contar-me sua história. Ele se referiu várias vezes à sua namorada, mas não pelo nome, deixando óbvio que ela desempenhava um papel crucial em sua vida. Finalmente perguntei a ele qual era o nome dela. Megan, disse ele. Ficou claro que Megan, era fortemente envolvida com o ocultismo, o seduziu e fizera com que ele tivesse um relacionamento imoral. O encontro ocorreu na casa da mãe dela, também imersa profundamente em práticas ocultistas. A partir dessa compreensão da importância de Megan, entendi que o Senhor estava dirigindo as minhas orações, e assim eu poderia orar por ele, com maior discernimento e de forma mais frutífera.
Cerca de 30 minutos depois, outro nome surgiu em minha mente, Derek, com tanta clareza quanto Megan tinha surgido. Dessa vez, porém, não senti que Derek fosse parte do problema, mas sim parte da solução. Diferente do que aconteceu anteriormente, não hesitei quanto a esse segundo nome. O nome Derek significa alguma coisa especial para você? Perguntei. Seus olhos arregalaram-se e o seu rosto se iluminou. Oh, sim, sim. Ele é meu melhor amigo, um homem mais velho que tem orado por mim durante toda esta confusão. Na verdade, estávamos a caminho da casa dele para pedir seu conselho quando paramos para conversar com você. Então, essa é um exemplo prático que Sandstorm dá a respeito de um momento em que ele estava exercendo seu trabalho, sua função pastoral, e ele se viu diante de uma circunstância nova, uma circunstância não comum, e uma pessoa muito perturbada pedindo oração, e enquanto ele ora, Deus dá a ele dois nomes, um de uma pessoa que era a causa dos problemas psicológicos e espirituais daquele moço, e outro que era uma pessoa que Deus estava usando em orações e aconselhamentos para ajudar aquele moço. E isso seria uma forma de dar direção à oração do pastor que estava recebendo aqueles irmãos, aquela família. Aqui, irmãos, há um exemplo muito humilde de como Deus pode revelar coisas insondáveis, coisas que estão ocultas ao indivíduo, aos homens, e Deus pode revelar aos seus servos, dando a ele palavras de sabedoria para o uso frutífero, o uso na sua obra e para a glória do seu nome. Ok? Nós vamos seguir também para a palavra da ciência. Só encerrando aqui uma conclusão sobre a palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria é a revelação seguida de conselho. Uma revelação seguida de conselho. A palavra de ciência seria muito mais uma revelação. Nós vamos ver que há uma certa similaridade entre palavra de sabedoria e palavra de ciência. Então, na palavra de sabedoria, a revelação é seguida de conselhos. É saber o que falar em determinada ocasião, é solucionar um problema específico. É um fragmento da sabedoria divina dada a crentes. Não se trata de conhecimento humano ou inteligência. Então, aqui um exemplo bíblico, em José, em Gênesis capítulo 41, quando o faraó tem aquele sonho das 10 vacas magras, 10 vacas gordas, as espigas e tudo mais. E quando é chamado esse moço conta o sonho, quando é contado o sonho, esse moço, por parte de Deus, dá tanto a revelação do significado do sonho, que são 7 anos de fartura, 7 anos de escassez no Egito, e tão logo ele apresenta a solução ao mistério, o que significa esse sonho, ele apresenta um conselho que só possa ter sido dado por instrução divina. A graça divina deu a ele sabedoria suficiente para dar a eles a solução, para dar a solução que era criar containers e guardar, estocar alimento, exatamente para se preparar para os anos de escassez, nos anos de abundância. Então, nos anos de abundância, estocar uma reserva para que nos anos de escassez o Egito possa estar abastecido e ainda também auxiliar outras nações. Nós temos aí Salomão e as duas mães, em 1 de Reis, capítulo 3, versos 16 a 28, quando Salomão, ele dá aquela solução àquela questão das duas mães que brigavam por uma criança, ambas dizendo que a criança viva pertencia a ela, a uma, a outra também dizia o mesmo, quando que uma delas, por negligência, matou o filho. E naquela ocasião, Salomão toma uma iniciativa e é uma resposta sábia à situação, quando ele considera que a mãe que lutasse pela vida da criança, a despeito de perder a guarda da criança, seria a mãe verdadeira. E aí ele manda partir a criança ao meio. Quando o soldado vai fazê-lo, a mãe verdadeira diz: não, eu prefiro que você deixe meu filho com ela. E ele percebe que uma falsa mãe,
agiria como a outra fez. É isso mesmo, boa iniciativa, rei. Parta a criança no meio, uma banda minha, outra dela. Então, em uma circunstância como essa, a palavra de sabedoria foi manifesta, né? Nas Escrituras nós vamos ver muitas vezes o Senhor se revelar dessa forma. Ele revela um sinal, revela um mistério e dá ainda sabedoria aos seus servos de como agir diante dessas circunstâncias. Ter o dom da palavra de sabedoria, manifestando-se no meio da comunidade, é algo imprescindível para líderes, para irmãos de modo geral, para que eles ajam de maneira prudente na obra de Deus. Agora, a palavra da ciência ela continua aí no capítulo 12 de Coríntios. A palavra do conhecimento, né? A palavra de conhecimento é a segunda da lista dos dons espirituais escrito por Paulo. E Paulo não está criando um catálogo dos dons mais importantes para os menos importantes ou coisa parecida, mas ele coloca aí na segunda da lista os dons revelacionais. É uma revelação do que está acontecendo no momento. Não se trata de adivinhação, né, de fenômeno psíquico ou telepatia, e nem de resultado de um profundo estudo teológico. Através desse dom, a igreja tem acesso a fatos a respeito de pessoas, circunstâncias e de verdades bíblicas. É a penetração na ciência de Deus, conforme Efésios 3:3-6. E aí nós temos aí o exemplo de Eliseu, capítulo 6, quando o rei inimigo sempre estava proposto a armar ciladas para o rei de Israel, e ele decidia isso nas câmaras secretas, lá escondido. Ele decidia como atacar Israel, como armar ciladas, e o homem de Deus ia para o rei e dizia: olha, tu não vai por tal canto, o Senhor me revela, o rei está planejando uma cilada em tal local, e dava conselhos, né? Então nós temos aí alguns exemplos bíblicos dessa palavra de ciência. Nós temos aí o Espírito também revelando a Paulo o que ia acontecer em Atos 20, verso 23. Nós temos na palavra da ciência também ela se manifestando na vida de Pedro, quando ele recebe Ananias e Safira. Eu já falei com os irmãos sobre isso. Quando Ananias e Safira têm aquela brilhante ideia de pegar os seus recursos, pegar um terreno, uma propriedade que tinha, vender, divide a porção da venda ao meio, e tendo dividido, vamos dizer para a igreja que essa metade que a gente está dando é todo. A gente vendeu nossa propriedade por isso. Pela metade não, por todo. Então ele dá a metade como se fosse todo. Para enganar, quem sabe para arrancar algum elogio, alguma admiração das pessoas, algum tapinha nas costas, alguém dizer: poxa, como você é incrível, como você é demais, você é desprendido. E aí ele vai com esse intento para corromper o modus operandi da igreja naquele primeiro século. E quando ele chega diante dos apóstolos e deposita os recursos de sua venda, dizendo ele ser o recurso completo, naquela ocasião, Pedro diz: Ananias, como pois deixastes que Satanás enchesse o teu coração dessa maneira, a ponto de mentires ao Espírito de Deus? A ponto de mentir ao Espírito de Deus? Porque não foi a mim que você mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. E naquela mesma hora, a Bíblia diz: Ananias expirou, ele caiu para trás morto. E uma hora depois, a esposa dele chega para corroborar a argumentação de Ananias, e Pedro diz para ela que aí estão os pés empoeirados dos moços que enterraram teu marido por essa mentira, e também enterrarão a ti. E ela cai morta. Gente, isso trouxe grande espanto e temor e admiração por parte daquela comunidade cristã do primeiro século. E é óbvio que a palavra da ciência aqui não equivale a determinar o fim e a morte de alguém, mas a palavra da ciência aqui tem a ver com informações espirituais que
se Deus não manifestasse, não desse de maneira sobrenatural, os seus servos não teriam como saber. Ora, foi uma decisão de Ananias e Safira em casa. Eles não comentaram com ninguém. Então somente Deus podia apresentar essa realidade, trazer isso das realidades espirituais para a realidade da igreja. Esteve Ângelo de Souza, já partiu para a glória há muitos anos, ele deixou registrado o seguinte: a função da palavra do conhecimento nunca é servir a propósitos triviais, tampouco satisfazer a mera curiosidade humana. Nada tem a ver com a vulgar pseudoprofissão de ler pensamentos ou predizer o futuro, como não significa a faculdade de penetrar nos pensamentos de outras pessoas. No entanto, há exceções. Quanto à hipocrisia ou aos propósitos maus, precisam ser exortados e denunciados. Em outras ocasiões, o dom consiste na revelação dos segredos de Deus. Em qualquer dos casos, a manifestação deste dom sobrenatural tem a finalidade de preservar o bem da igreja e promover a glória de Deus. Que maravilha, meus queridos irmãos. O dom de ciência tem a ver com Deus revelar coisas de maneira sobrenatural ao seu povo, dando a eles capacidades de ter conhecimento prévio ou um conhecimento profundo a respeito de determinadas circunstâncias. Isso visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Visando um fim proveitoso. Um exemplo aqui que eu gostaria de apresentar, muito mais pessoal, muito mais prático. Eu e a Solange, nós conhecemos, Solange, minha esposa, nós conhecemos um casal que em uma determinada ocasião, eles tiveram um problema no relacionamento deles e resolveram terminar por um tempo. Eles tinham convicção absoluta e plena de que Deus havia unido eles. Eles não estavam casados, pretendiam noivar e tinham convicção até então de que Deus tinha um propósito naquele relacionamento, mas por circunstâncias adversas, eles romperam o relacionamento por um período de tempo. Nós conhecemos esse casal, eu e minha esposa. A moça, ela nunca tinha ouvido Deus levantar alguém em profecia para ela. Nunca tinha acontecido e ela não tinha interesse de ter esse tipo de experiência. Ela não gostava muito, se sentia desconfortável, ela não tinha muito interesse em que isso acontecesse, embora tivesse curiosidade. Na ocasião em que eles romperam, essa moça, a gente se aproximou dela, vamos aconselhar, orar por ela, e ela ouviu várias vozes distintas, dando diversos conselhos distintos a respeito do futuro daquele relacionamento. Mas ela colocou no coração dela, e a gente só veio saber muito tempo depois, o seguinte: Deus, eu quero decidir, mas eu quero decidir de uma maneira serena, de uma maneira tranquila sobre a continuidade ou não continuidade desse relacionamento. Eu gostaria de pedir ao Senhor apenas uma coisa, que o Senhor falasse comigo por meio de uma profecia. Mas não de alguém que eu conhecesse e não em um local provável. Ou seja, eu não quero que o Senhor fale comigo por meio de uma profecia, uma prova que eu quero. Não quero que o Senhor fale comigo por meio de uma profecia dentro da igreja, num ciclo de oração, ou numa reunião de oração nos lares. Eu quero em uma ocasião improvável, eu quero dentro de um ônibus, que o Senhor use alguém que eu nunca vi e que nunca me viu e que fale comigo dentro de um ônibus. É interessante que o rapaz que ela tinha um relacionamento, ele trabalhava durante toda a semana e ele dificilmente ele não pegava ônibus para ir ao centro da cidade. Ele não pegava ônibus, ele trabalhava na cidade mesmo onde ele morava e ele nunca tinha a oportunidade de ir ao centro. Por uma eventualidade, digamos assim, ele foi incumbido de ir ao centro da cidade, na central da empresa onde ele trabalhava, resolver alguns problemas. E ela, que trabalhava no centro da cidade, por uma eventualidade, digamos assim, teve que ir num sábado também
trabalhar até o meio-dia. Ambos acabaram se encontrando, eventualmente, vamos dizer assim, no mesmo ônibus, retornando para a sua cidade. E quando eles vinham retornando no caminho, sentaram na mesma cadeira, iam conversando um pouco, quando um vendedor entrou dentro do ônibus e começou a fazer as suas vendas era um utensílio lá, ela disse que era um utensílio para cortar fruta, um cortador de frutas, multifuncional. E ele estava para descer na parada dele, quando ele resolveu pedir a oportunidade ao pessoal, ao pessoal do ônibus, de dar uma palavra de Deus para aquele povo. E quando o pessoal disse sim, então ele começou a falar sobre enfrentar gigantes, enfrentar dificuldades, enfrentar problemas e sobre a questão do perdão e de uma nova oportunidade. E enquanto ele dizia isso, ele se dirigiu àquela moça e falou exatamente o que ela precisava ouvir. Que ela poderia, se ela quisesse perdoar, ela poderia e veria o agir de Deus naquele casamento, caso ela resolvesse perdoar. Que o caminho melhor para ela seria o do perdão. Ela nunca viu aquele rapaz, na época o noivo, o namorado dela, nunca também tinha visto aquele moço. Eles não conheciam, não sabiam de nada do que estava acontecendo. Mas aquele moço no ônibus disse essas palavras a ela. E o rapaz ficou lá com cara de sei lá o que, com cara de tacho, como a gente chama aqui no Ceará, né? Com cara de tacho, sem entender o que estava acontecendo. E pronto. Eles acabaram realmente se perdoando, se ajudando e se casaram e estão casados até hoje. E é interessante como eu estou tentando aplicar aqui a palavra da ciência. Como aquele moço chegou e trouxe uma informação que ele não teria como saber aquela informação, ele não teria como tomar conhecimento do que estava acontecendo com aquele casal, ele não conseguiria, de outra maneira que não fosse Deus, chegar àquela pessoa, àquele casal, e falar uma palavra específica para eles. Aqui há um caso, um relato, esse caso já tem aí alguns anos, e nós ficamos muito felizes quando soubemos disso, e como vemos o cuidado de Deus com esse casal, e como Deus se importa. Isso de algum modo atrapalha a revelação bíblica, a palavra de Deus? Isso agrega uma nova informação à Bíblia Sagrada? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Essas revelações, elas não agregam e nem atrapalham. Elas estão dentro da experiência espiritual de uma comunidade, de uma igreja, de um crente. Deus, conquanto tenha as Escrituras, conquanto tenha falado por meios específicos, por meio de Jeremias, de Isaías, de Elias, dos profetas do Novo Testamento, dos apóstolos, Deus continuava também falando de maneira específica a outros cristãos a respeito de suas particularidades. Nós vamos ver profetas no Novo Testamento, nós vamos ver revelações específicas, fala-se de 7.000 profetas em uma determinada ocasião. Onde estão os escritos dele? Onde estão o trabalho deles? Como eu posso saber que eles eram profetas? O que eles faziam? Então, e nada disso agregou nova informação ou nova revelação ou suprimiu o conteúdo do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Deus continua falando por meio do seu povo e continua se revelando, e isso de maneira nenhuma atrapalha. Uma outra questão é, Luiz Carlos, se nós aceitarmos esse tipo de ação, isso não deixaria a porta aberta para o erro, para o engano? Meus queridos irmãos, se nós fôssemos usar essa lógica, a gente pararia de pregar o Evangelho hoje. Encerraríamos todo o nosso trabalho enquanto igreja. Porque exatamente por existir a porta aberta para se pregar a verdade, é que existem falsos mestres. Vocês devem ter visto muitas vezes aí surgirem indivíduos dizendo que as Escrituras, tem gente endeusando as Escrituras, deixando as Escrituras como deuses. Olha que pensamento equivocado, maligno, maldito. Outro dizendo assim, se Jesus fosse tentado junto com a tentação de Adão, Jesus também cairia.
Que pensamento maligno! O fato de existir a verdade, a palavra pregada, não muda o fato de que existirão falsos profetas e falsos mestres. Então não é porque existe o errado que eu deixo de acolher o que é certo. Então não é porque existem excessos no meio pentecostal, de terceira onda, por assim dizer, de neopentecostalismo, não é porque existem os excessos que a igreja abandonará as graciosas manifestações do Espírito Santo no presente. De maneira nenhuma. Nós continuaremos levantando o bastião da verdade e confiados na graça de Deus, examinando dom a dom, texto a texto das Escrituras. Nós estaremos abertos a ver o Senhor agir no nosso meio, mas sempre julgando, conforme a medida da fé, tudo quanto acontecer no seio da comunidade. Seguindo adiante, meus irmãos, nós temos aqui a outro poder para operar milagres, a outro profecias e a outro discernimento de espíritos. Nós queremos destacar aqui o discernimento de espíritos. Esse é um dom espiritual, esse dom espiritual pode ser a capacidade de julgar e discernir, com discernimento, declarações proféticas. Este dom espiritual pode ser a capacidade espiritual de julgar uma profecia ou uma manifestação profética, uma profecia bíblica. Estando assim, eles associado ao dom de discernimento de espírito com o dom de profecia. Poderia ser assim? Assim como o dom de variedade de línguas está associado, atrelado ao dom de interpretação de línguas. Mas nós colocamos ele aqui dentre os dons revelacionais porque de algum modo ele está trazendo à luz uma realidade espiritual, trazendo à tona uma realidade espiritual. Eu sinto-me inclinado a acreditar que esse dom é a capacidade de distinguir entre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, entre a obra do Espírito Santo, a obra de um espírito demoníaco ou a obra do espírito humano. Então, o Espírito Santo não produz todos os milagres ou demonstrações sobrenaturais. Embora todos os cristãos sejam responsáveis por examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, conforme 1 de João capítulo 4, verso 1. É nossa responsabilidade julgar se os espíritos vêm de Deus. Então, não são todos os sinais que são produzidos pelo Espírito Santo. Satanás também tem os seus prodígios. Satanás também tem os seus sinais. Então não é porque um sinal é miraculoso por si só, que isso é um atestado de que ele é uma obra do Espírito Santo. Ele pode ser uma obra satânica, como pode ser uma palavra profética, uma obra de uma influência humana, uma obra humana. De modo que se faz imprescindível, necessário, a manifestação de um dom de discernir os espíritos, de distinguir, de entender qual a sua origem em função. Então esse dom, ele vem para proteger a igreja, proteger a pureza doutrinária, a pureza cultica da igreja, né? A pureza de culto na igreja. Esse dom é importante. Olha, pensem comigo, se o nosso receio de ver falsas manifestações, falsas profecias, falsas curas, ele se fizesse acompanhar de uma intenção, um intuito, uma busca por graça da parte de Deus para que o dom de discernimento se manifestasse, seria muito melhor. Muito melhor do que você simplesmente jogar, aquele adágio que diz, né, jogar a banheira de água suja com o beber dentro, você apenas jogar a água suja da banheira e preservar o bebê. Assim, nós preservamos a presença dos dons espirituais em nosso meio e por meio do dom espiritual, do discernimento de espírito, nós temos a capacidade de julgar se uma obra é de Deus ou não. Nós temos também que pensar muito sobre esse dom. O dom de discernimento de espírito não é uma habilidade para descobrir as falhas alheias. Há quem esteja curioso para saber
se alguém está em pecado ou não, ou coisa parecida. E há quem possa intentar pensar que o discernimento de espírito é, por assim dizer, uma capacidade de identificar pecado nas pessoas e tudo. Conquanto Deus possa se revelar dessa forma, e revelar um pecado, assim como revelou a Pedro o pecado de Ananias e Safira, o dom de discernimento de espírito não é necessariamente um dom que te faz tomar ciência dos pecados alheios ou sondar os corações das pessoas. Não é leitura de pensamentos. Só quem conhece os pensamentos do homem, além do espírito dele, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, que conhece todas as coisas. Mas além disso, não nos é dado a capacidade de ir na mente dos homens e pensar e saber o que eles estão pensando. Não é isso o dom de discernimento de espírito. Não tem relação com psicologia, não é uma artimanha psicológica para se descobrir as inclinações do coração humano. Então, o dom espiritual do discernimento de espírito é uma capacidade dotada pelo Espírito de Deus, dada, concedida aos crentes, para que eles possam distinguir se uma obra é de Deus ou não. Há algum precedente disso? Vamos aqui a alguns possíveis casos. Atos capítulo 16, versos de 16 a 18, Paulo discerniu que o poder daquela escrava que adivinhava a respeito dele e de seu companheiro era um espírito demoníaco. Em Atos capítulo 13, de 8 a 11, Paulo discerniu que Elimas, o mágico, fora energizado por demônios em sua tentativa de se opor à presença do Evangelho. Atos 14, de 8 a 10, nós vemos mais uma vez Paulo discernir que um homem tinha fé para ser curado. Quando uma pessoa é capaz de discernir se um problema vivido por alguém é de origem demoníaca ou mera consequência de outros fatores emocionais e psicológicos, talvez uma combinação complexa de ambos, essa capacidade de ter essa percepção. Quando uma pessoa com esse dom são capazes de detectar ou discernir a presença de espíritos demoníacos em um local, uma ação demoníaca em um determinado local. Então o discernimento de espírito vem exatamente para dar condições à igreja de ter essas percepções. Eu tenho uma experiência que eu gostaria de, nesses segundos aqui que me restam para falar sobre esse assunto do discernimento do espírito, para tratar com vocês. Em Maceió, Alagoas, eu acabei liderando junto com outros 6 rapazes, seis jovens, na verdade, que tinham duas meninas. Nós lideramos um círculo de oração de jovens. Na verdade, nós fomos pioneiros no círculo de oração de jovens em Maceió, Alagoas. O círculo de oração de jovens não existia naquele tempo, existia apenas o círculo de oração da igreja toda, mas nós fizemos um trabalho voltado para a juventude, um trabalho muito promissor. E quando nós trabalhávamos lá, toda semana um desse grupo de líderes escolhia a pessoa que iria pregar no ciclo de oração. Nós tínhamos um rapaz, um irmão, muito espirituoso, que ele gostava de convidar essas pessoas bem fervorosas, sabe? Bem fervorosa. Ele não se importava se a pessoa tinha compreensão bíblica, estudo bíblico ou não. Ele queria saber se o camarada ia falar em língua, ia profetizar ou coisa parecida. Ele era desse tipo. E aí, esse irmão convidou um senhor, aliás, convidou não, ele estava liderando e ele não tinha convidado um pregador para essa reunião. Eu me lembro de quando eu estava lá fora, eu sempre ficava lá fora para fazer a recepção das pessoas que estavam chegando para o ciclo de oração. Quando eu estava fazendo esse trabalho de recepção, recebendo os irmãos ali e acolhendo, chegou um senhor acompanhado de algumas mulheres e ele se denominava pastor missionário. Eu sou pastor missionário, fulano de tal. Ah, que bom, graças a Deus que o senhor está aqui conosco.
Aí continuei perguntando de onde ele vinha, ele falou mais ou menos o bairro e tudo. Aí eu digo, então o senhor é pastor? Ele, não, eu sou presbítero. Eu digo, como assim? E ele falando, e assim, para minha percepção naquela época, um presbítero, um pastor, ele tinha obrigatoriamente que ser casado. Então ele tinha que ter uma aliança ali. E ele não tinha. Então na hora eu fiquei com receio. Óbvio, da minha percepção era assim que eu via. Obviamente que há a possibilidade de um indivíduo ser pastor ou ser presbítero, há a possibilidade dele ser sem ser necessariamente casado. Pois bem, mas eu senti, e olha que o discernimento de espíritos, ele pode vir por uma coisa sobrenatural, mas ele pode ser colocado ali, aquela coisa do cristão sentir, né? Aquela intuição. Eu senti que havia algo não muito bom vindo da parte daquele homem. Eu me senti mal assim, até. E eu recebi, acolhi, coloquei ele lá, mas fiquei com uma desconfiança, um desconforto. E eu fui à irmã Maria, nós tínhamos uma senhora e ela era a conselheira ali do grupo. Então ela era uma pessoa mais idônea, que sempre estava ali no grupo do ciclo de oração de jovens. Fui à irmã Maria e eu ia dizer assim, irmã Maria, chegou esse moço aí, ele disse que é presbítero, pastor, missionário, mais um monte de coisa. Chegou ele aí e o nome dele é tal e ele é do lugar tal. Eu senti um desconforto, irmã Maria, quando eu recebi esse irmão. Ela disse assim, pois quando eu estava orando, eu vi como se o rosto dele caísse e houvesse outro rosto por trás. Não é estranho, Luiz Carlos? Eu disse, é estranho. Vamos orar, né? Vamos, não vai fazer mal nenhum a nenhum de nós, até porque a gente não vai dar a oportunidade. Isso eu estava muito enganado. Porque o nosso companheiro que estava liderando a oração naquele dia, resolveu convidar o rapaz para pregar. Esse rapaz pregou lá na igreja. Ele antes deu a oportunidade a um moço. Eu vi quando ele deu um sinal ao moço, e quando ele fez um sinal assim, escondido, quando ele fez esse sinal, o rapaz começou a ter visões. E como não estava gerando nenhum tipo de impacto na comunidade, as pessoas não estavam emocionadas e tal, por conta aquelas supostas visões que aquele moço tinha visto. Ele fez um outro sinal, e quando ele fez, o rapaz parou de ter a visão. Eu vi quando ele fez isso do meu lado, e aí ele recebeu a oportunidade para pregar. Quando ele recebeu a oportunidade para pregar, uma senhora se levantou lá, pulando, saltando, e aquela coisa toda, e falando em línguas. Eu notei que ali não havia sequer uma manifestação de alegria espontânea, uma alegria. Era não mais do que movimentos ali, por assim dizer, de pessoas imaturas. Era só imaturidade ali. E aí, nós tínhamos alguns presbíteros na ocasião, eu dei um sinal e o presbítero foi conduzir a irmã, uma vez que o rapaz ia pregar, foi conduzir a irmã até o banco de maneira muito gentil, para que ela permitisse que a palavra fosse pregada. Isso a gente não permitia que nada atrapalhasse a exposição da palavra. Esse homem deu um grito no presbítero, dizendo que ele não tocasse, que ele estava querendo impedir o agir de Deus e tudo mais. O presbítero olhou para ele assim, falta de respeito, né? E ele disse, olha, não olhe feio para mim, que eu estou acostumado a ver homens como você tocar em mim, cair endemoniado. Isso gerou muito desconforto. A mensagem dele inteira foi uma mensagem muito esquizofrênica, muito distante das escrituras, muito cheia, muito dependente de revelações e de coisas mentirosas. Terminada a reunião, meu pai foi falar com esse homem, e esse homem foi vir forte, meu pai é meio brabo. Meu pai disse, olha, não vê com história pra mim de que presbítero toca em você e cai endemoniado, não. Porque se você vier forte, você é que vai cair. E eu vou descobrir quem é você. Aconteceu que meu pai foi atrás, de fato, de ir nesse bairro onde esse indivíduo morava. E esse indivíduo estava envolvido em tudo quanto era de escândalo. Era um indivíduo que não trabalhava, gostava de ir na casa das irmãs para assistir a novela da tarde. E só Deus sabe o que estava acontecendo, e estava envolvido em vários escândalos. Quando a gente falava sobre o discernimento de espírito,
muito provavelmente tenha a ver com isso, essa sensação que se deu, porque o Espírito também age dessa forma, ele nos toca e nos faz perceber quem são os filhos de Deus e tudo. E muitas vezes tem a ver com isso, com a percepção de que algo é de Deus ou não. E na prática, naquele dia, Deus deu a mim e deu a irmã Maria. Infelizmente, não foi o caso do nosso companheiro que deu a oportunidade para o rapaz para pregar e trouxe mais prejuízo do que ajuda, conforto e consolação para a igreja. Nas semanas seguintes, nós tivemos que desfazer muita coisa que ele pregou, muita coisa que ele fez na igreja. Então, é imprescindível a presença do discernimento do Espírito e a capacidade de distinguir entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é, para que você não venha, de um modo, estar aderindo a uma coisa, a uma obra que não é de Deus, que envergonha o Evangelho, e por outro lado também não esteja lutando contra uma obra que é de Deus. Então é imprescindível o discernimento dos Espíritos. Bem, meus queridos, a minha intenção e proposta era falar sobre todos os 9 dons listados em 1 Coríntios capítulo 12. Mas, pelo visto, não é possível. Eu precisava fazer um pequeno adendo e comentário em cada um deles e o tempo não seria bem utilizado. Então, eu pretendo fazer menção dos próximos dons, quer dizer, os dons de poder, os dons de inspiração, na nossa próxima aula. Para essa, eu quero apenas relembrar aos irmãos tudo o que foi dito. Nós, num primeiro momento, falamos a respeito da manifestação dos dons, respondendo à pergunta, Deus e seus dons ou Deus em seus dons? Ali nós mostramos que o dom não é algo do tipo que Deus está lá nas alturas e envia algo tangível, palpável, tocável aqui para que seja usado segundo o entendimento e a vontade do indivíduo que é receptáculo desse dom. De maneira nenhuma. É o próprio Deus atuando nesses dons. E aí nós mostramos aí o texto bíblico que vocês viram, eu estou retornando a ele, o texto bíblico de 1 Coríntios, onde é extremamente evidente e repetitivo a expressão de que para cada manifestação do dom há a manifestação do próprio Espírito nele. Num segundo momento, nós destacamos a classificação dos dons espirituais, onde dividimos em 3 classificações específicas aqui para esse fim, para essa exposição de Coríntios capítulo 12. Dons de revelação ou dons de saber, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento do Espírito. E aí nós colocamos que também demos a proposição de falar sobre dons de poder ou dons de fazer, que é a fé, a cura e a operação de milagres. Dons de inspiração ou de fala, que é a profecia e a variedade de línguas. E aí nós falamos, nos debruçamos com mais calma e paciência sobre os dons de revelação, os dons revelacionais, os dons de saber. E aí falamos um pouco sobre a palavra de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, a uma é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E aqui nós destacamos que a palavra de sabedoria é a revelação seguida de conselho. É saber o que falar em determinada ocasião, solucionar um problema específico. É um fragmento da sabedoria divina dada aos crentes. Não se trata de um conhecimento humano de inteligência, mas é uma palavra de sabedoria. Notem bem que sabedoria é dada a todos e é obrigação nossa buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, conforme Tiago capítulo 1. Nós devemos buscar sabedoria de Deus. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus e esse lhe dá. Mas há um dom específico de sabedoria, que é uma dotação divina dada ao crente, uma palavra de sabedoria, né? Ou mais específico, um fragmento da sabedoria de Deus que é dada por meios sobrenaturais ao cristão, dando a ele a capacidade de distinguir coisas espirituais, de entender coisas espirituais de maneira a dar inteligência. Tanto nesse dom da palavra de sabedoria, há uma revelação divina e há também um conselho divino dado. Nós apresentamos o exemplo de José e de Salomão. José interpretou o sonho de Faraó e tão logo deu a interpretação do sonho, o entendimento espiritual do sonho de Faraó, José também deu conselhos sábios a ele a respeito do que realizar diante daquela revelação. Nós apresentamos também alguns exemplos básicos sobre isso e nós também falamos sobre a palavra da ciência, né?
A palavra da ciência é a segunda na lista. É uma revelação do que está acontecendo no momento. Não se trata de adivinhação, de fenômenos profundos ou estudo teológico. Através desse dom, a igreja tem acesso a fatos a respeito de pessoas, circunstâncias, de verdades bíblicas. É a penetração da ciência de Deus. Nós apresentamos o exemplo de Eliseu, 2 de Reis, capítulo 6, verso 12. Temos aí o exemplo de Aías, 1 de Reis, capítulo 14, verso de 1 a 6. Atos, capítulo 20, verso 23. Nós apresentamos também Atos, quando o caso de Pedro, Ananias e Safira. Atos, capítulo 5. Qualquer coisa, uma correção, eu vou colocar aqui do lado para você identificar direito o texto, que não estou lembrando o momento. Mas aí logo no início ali, né? Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Aí nós falamos também numa terceira categoria de dons, nessa classificação de dons revelacionais, que é o dom de discernimento de espírito. Colocamos aí que o discernimento do espírito é uma habilitação sobrenatural que permite a identificação da natureza e do caráter dos espíritos. No caso, nós colocamos ainda logo quando falávamos sobre o dom de palavra de sabedoria, falamos sobre a sabedoria humana, sabedoria satânica, sabedoria divina, uma sabedoria quanto ao dom, né, o dom de palavra de sabedoria. E aí colocamos aqui que há diversas e distintas manifestações, tanto do espírito humano, ações do espírito humano, ações de espíritos malignos, ações do Espírito de Deus. Um dom de discernimento de espírito seria eficiente e eficaz no meio da comunidade, no culto, na liturgia cristã, para que se distinguisse entre uma ação do Espírito de Deus e uma ação de um espírito de engano. É extremamente necessário em nossos dias o discernimento de espírito. Nós ouvimos muitas vozes dissonantes hoje no culto cristão, nas reuniões cristãs. Há muitas vozes dissonantes e discordantes, e nós precisamos tanto da sabedoria que vem de Deus, daquela que podemos derivá-la do estudo, da oração e da comunhão com Ele, como da sabedoria que vem de Deus, daquela que não podemos derivar por meios naturais, mas por meios sobrenaturais. Precisamos da ação do Espírito de Deus em nosso meio para habilitar a igreja, para capacitar a igreja, concedendo a ela toda a condição essencial e necessária para que ela possa atuar no reino de Deus. Lembrando a todos, os dons são para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. Então, acima de tudo, os dons servem para a edificação do corpo de Cristo e para a glorificação do nome do Senhor. Portanto, irmãos, eu quero encorajá-los a continuar estudando a palavra de Deus. Notem bem essas referências que estão sendo dispostas aí, apresentadas para o seu estudo. E acredito que na próxima terça-feira nós estaremos reunidos para o Feedback EBD. No Feedback, nós vamos estar reunidos para estudar um pouco mais, para pensar naquilo que estudamos nessa aula específica sobre os dons revelacionais, os dons de revelação. E nós vamos estar estudando melhor esse assunto, conversando, tirando dúvida. Alguns irmãos que tiverem dúvida vão fazer as suas perguntas lá. Se eu tiver condições de responder, se eu tiver conteúdo para responder, eu responderei. Se eu não tiver, eu vou consultar os universitários e trazer a resposta para os irmãos em uma ocasião oportuna. E no nosso feedback, semana passada aconteceu na terça-feira, às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. Eu pretendo realizar na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Isso posto por quê? Porque às 5h30 da tarde, nós começamos a nossa live no YouTube, que era o Feedback EBD, exatamente concernente à aula passada, sobre uma introdução aos dons espirituais. E o maior pico de presença de pessoas participando da live aconteceu quase que perto de 6 horas. De 6 horas em diante, foi o maior número de irmãos que estavam ali participando. Então, me levou a crer que esse é um horário melhor, mais conveniente. Eu tinha a intenção de fazer às 9 horas da noite, mas na próxima semana eu já fui informado que será uma semana de oração através das lives no Instagram da nossa igreja. Nós estamos
vivenciando esse período de quarentena, e na próxima semana, a partir das 9 às 10, serão oração. Então eu não quero atrapalhar os trabalhos da igreja, então por isso eu quero sugerir a nossa reunião para as 6 horas da tarde da próxima terça-feira. Será o feedback, será uma aula online, uma aula não, um bate-papo online, né? E aí eu conto com a sua presença, que você possa estudar esse material e compor o nosso quadro de irmãos e irmãs que estão aqui aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos, tá bom? Então, eu espero poder tê-los ajudado, que Deus em Cristo lhe abençoe, e eu te espero no próximo feedback e na próxima aula. Que Deus te abençoe.